Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Vamos orar. Altíssimo Deus, nós temos a liberdade e temos a graça de podermos nos reunir mais uma vez em Teu nome. Te somos gratos pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Te somos gratos, pois o Senhor tem direcionado e tem nos dado, ó Pai, da Sua graça. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que hoje não seja diferente, que o Senhor fale conosco, fale de uma forma poderosa, de uma forma íntegra, pois esse é o desejo do nosso coração. Amém. Nós lemos um texto onde Jesus foi questionado. Ele foi questionado pelas atitudes dos seus discípulos. Os discípulos de João, assim como os discípulos dos fariseus, eles jejuavam. E isto era hábito entre os judeus religiosos. Para que os irmãos tenham uma ideia, o hábito do jejum era algo, ou seja, oficialmente o jejum deveria ser feito uma vez ao ano entre os judeus, entre toda a nação, no dia da expiação, apenas uma vez ao ano. Os fariseus eram uma seita religiosa que iniciou no período do cativeiro babilônico, quando Judá, Reino do Sul, foi levado para a Babilônia juntamente com os príncipes, com parte do povo, e ficaram por volta de 70 anos na Babilônia. Lá desenvolveram uma cultura e uma religião que não existia antes desse período. O judaísmo, da forma como Deus instituiu, não tinha os preceitos e nem a forma que os fariseus desenvolveram. Os fariseus, eles desenvolveram uma religião para que não se esquecessem dos ensinamentos. E lá, na Babilônia, foi onde a grande maioria dos textos bíblicos foi redigido. E isto quem nos informa são os especialistas, que grande parte dos textos que nós temos, eles foram redigidos nesse período na Babilônia pelos especialistas, para que não se esquecessem da obra de Deus. E foi nesse período, quando depois do retorno do povo da Babilônia, quando retornam para Jerusalém, já havia se desenvolvido essa seita judaica dos fariseus. E esses homens que eram extremamente religiosos, eles instituíram o hábito de jejuar 2 vezes na semana, às terças e às quintas. Eles jejuavam e faziam isto de uma forma que era para como se convencer a Deus. Era uma forma que eles faziam de jejuar, de demonstrar sofrimento, porque eles tinham o desejo que o Messias viesse. Então era como se fosse uma forma de pedir, de implorar a Deus para que Ele enviasse logo o Messias ao mundo, para que Jerusalém, que Israel voltasse a ser uma nação livre. Então o desejo principal era este em relação ao jejum.
quando os discípulos de João, que eram também judeus, que também começaram a observar esse ato de jejuar algumas vezes na semana, olhavam para os discípulos de Jesus e não entendiam por que os discípulos de Jesus não jejuavam, já que eles também estavam seguindo o Mestre. Mas, porém, Jesus traz para eles uma explicação. Por que os seus discípulos não estavam jejuando? Por que eles não iriam jejuar naquele exato momento? E o texto transcorre sobre isto. O fato de existir o jejum, a intenção do jejum, e posteriormente Jesus declarando, trazendo algo em relação ao futuro, que haveriam dias que esses jejuns eles seriam feitos. E realmente aconteceu. Então o que nós temos? Nós temos uma explicação. E esse mesmo episódio você encontra em Mateus capítulo 9, do verso 14 ao 17, também fala do vinho novo, traz esse fato. Em Marcos capítulo 2, verso 18 ao 22, também fala do mesmo texto. E também, segundo a tradição dos especialistas, o que nos informam é que Marcos seja o texto mais antigo. Então é bem provável que Mateus usou Marcos para escrever e Lucas também usou como base Marcos. Agora, o que é interessante, depois que você começa a estudar a Bíblia e percebe as nuances de cada um, se você for ler cada um desses trechos, vocês vão ver particularidades. E essas particularidades têm muito a ver com o autor, com aquele que descreveu o texto, para aqueles que haveriam de ler o texto. Mateus escreve, provavelmente, para leitores judeus. Marcos também escreve, bem provável, para leitores gentios, ou seja, romanos. E Lucas escreve para gregos, cada um com um propósito, com uma intenção. Então nós temos aí, e eu trouxe para vocês a linguagem de Lucas, mas eu peguei a intenção de Mateus. Lembre, Mateus escreve para judeus. Então, quem escrevia para um judeu, sendo judeu, conhecendo a tradição, Mateus fez e trouxe esse texto para mostrar a respeito daquilo que passou desapercebido para o povo religioso. Jesus é o Messias e estava entre o povo. O Messias estava entre o povo e eles não reconheceram. Eles não se aperceberam de que o Messias caminhava com eles, andavam com eles. E esse texto que eu li para vocês, o próprio Jesus, para trazer uma entonação, para explicar ainda mais, deixar mais evidente, ele traz uma história, ele traz uma ilustração. E essa ilustração que ele fala a respeito do jejum. E ele diz assim: disseram-lhe então, por que jejuam muitas vezes os discípulos de João? Olha, muitas vezes. E fazes orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E aí Jesus respondeu: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. E então, naqueles dias, jejuarão. A tradição judaica e a tradição entre os fariseus, eles entendiam que quando o Messias viesse, ele viria como um esposo, viria como alguém que receberia a sua noiva. E a linguagem de Jesus é uma linguagem muito direta. Ele diz assim: pode alguém jejuar junto ao esposo? Ou seja, as bodas, a festa já está ocorrendo no mundo espiritual. Os meus discípulos, eles estão comigo, eu sou o noivo, eu estou com eles, então não faz o mínimo sentido eles jejuarem. Mas Jesus estava falando de uma forma direta, mas eles não entenderam mesmo assim. Eles não compreenderam que Jesus estava declarando que ele era o Messias, declarando de uma forma vívida, de uma forma direta. E é por isso que quando Jesus é questionado posteriormente, se tu és o Messias, dize-nos abertamente, Jesus falou: mas eu já falei tantas vezes,
estive com vocês, já disse, já demonstrei. O que mais vocês querem? É incrível, amados irmãos, igreja, como as pessoas, elas não conseguem enxergar certas questões espirituais. Nós vivenciamos isto, a igreja vivencia isto há séculos. A igreja fala que Jesus vai voltar, a igreja fala que existe um inferno, a igreja avisa que as pessoas que morrerem sem Cristo estão perdidas, e mesmo assim, o mundo continua trilhando os seus caminhos, o povo continua odiando os cristãos. Hoje pela manhã nós falamos a respeito disso. Nós estávamos estudando o Evangelho de João e falando do capítulo 15. No capítulo 15, Jesus fala a respeito da videira, de que Ele é a videira, e aqueles que estão ligados a Ele são os ramos. E Ele fala que aqueles ramos que estão nele, que não produzem o fruto, são cortados e depois são lançados no fogo. E nós trabalhamos muito esse texto em relação a isto, a importância de nós entendermos que não é apenas o mundo que está correndo o risco de ser cortado e ser lançado, mas também aqueles que estão envolvidos no mundo evangélico e religioso, que têm uma vida dupla, que não seguem uma vida coerente com o chamado, aqueles que provavelmente também se declaram cristãos para os outros, mas o Senhor conhece a sinceridade e as atitudes do coração. Então não é o fato de falar que é cristão, ou ter hábitos cristãos. Para dar fruto é preciso estar ligado na videira, estar ligado a Cristo. E aqueles homens que estavam com Jesus, eles não tinham motivo para jejuar, eles não tinham motivo para ficarem tristes, porque o jejum, ele pressupõe uma tristeza. O jejum é para martirizar o corpo, o jejum é para forçar o ser humano a sentir a sua fraqueza, para diminuir os seus desejos pelo alimento, para colocar o corpo em uma situação ruim. Então, para isso que serve o jejum. O jejum era para demonstrar tristeza entre os fariseus e alcançar a graça e a misericórdia de Deus. O vinho é uma bebida das mais antigas, e o que Jesus estava trazendo para eles era algo novo, e ele faz essa analogia entre o vinho novo e o vinho velho. O vinho novo era a proclamação do Evangelho, vinho novo era Jesus Cristo anunciando o início do reino de Deus, vinho novo era mostrando as atitudes e a vida que deveria ser tomada em relação ao cristianismo, diferente do judaísmo, diferente do farisaísmo. Os fariseus criavam e dificultavam a vida das pessoas. Os fariseus, como o texto diz, que corriam o mundo para ganhar um prosélito, para fazer com que alguém também estivesse na seita dos fariseus, e depois tornavam a vida daquela pessoa uma vida miserável, porque eram tantos rigores, tantas regras, que a pessoa, ao invés de ser feliz em estar no judaísmo, a pessoa se martirizava. E o cristianismo, irmãos, é vinho novo. O cristianismo não é para nós vivermos um cristianismo amargurado. O cristianismo não é para nós termos uma vida ruim, uma vida cheia de dificuldades, cheia de regras. Não, o cristianismo, ele vem nos mostrar que nós somos livres. O mundo sim é aprisionado por Satanás. O mundo tem que fazer a vontade do seu corpo e da sua mente. Mas quem já é liberto, quem já recebeu o vinho novo, quem tem o frescor do cristianismo, não vive mais as tendências do mundo. Eu e você não somos mais obrigados a fazer aquilo que todo mundo tem que fazer. Não somos mais obrigados a falar como o mundo fala, não somos obrigados a vestir o que o mundo diz que deve vestir, não somos obrigados a escutar a música que o mundo diz que deve ser escutada. Olha, irmãos, como as pessoas não têm nem noção que são prisioneiras, as pessoas não têm noção que estão sendo arrastadas, e o cristão não, o cristão tem liberdade de falar, não, eu não sigo isto.
O cristão tem liberdade de falar, não, eu não assisto isto. O cristão tem liberdade de falar, eu não sigo essas tendências. Você e eu somos libertos, somos livres. E como é que o mundo olha para o evangélico? Ele fala que nós não vivemos. Mas o evangélico não bebe, não fuma. Irmãos, beber e fumar é vantagem para quem? Não tem vantagem alguma. A bebida destrói o fígado, destrói o pâncreas, destrói as células cerebrais, dá problema vascular e uma série de encrencas. O cigarro é pior ainda, prejudica o pulmão, prejudica o sistema vascular. As drogas, o que fazem as drogas? As pessoas que se drogam por aí, estão aí vivendo como zumbis. As pessoas que são dadas à prostituição, que vida que eles têm? É uma vida ruim, é uma vida pregressa, é umas pessoas que têm situações vexatórias, tem aquele momento ali de prazer, mas depois, quando cai a consciência, vão perceber que estão numa podridão, que estão vivendo uma vida dissoluta, que não tem uma vida regrada. E quando aqueles que são fiéis no seu relacionamento podem manter uma vida com fidelidade, uma vida conjugal santa, uma vida conjugal saudável, isto é vantagens e muitas vantagens, irmãos. Mas o mundo não enxerga isto. E as pessoas ficam no relacionamento com um, relacionamento com outro, achando que isso é vantagem para quem? Uma pessoa que não tem solidez, que não tem o sistema emocional equilibrado, uma pessoa que vive trocando de namoro a cada semana, isso é uma pessoa equilibrada? Isso é uma pessoa que ama alguém? É uma pessoa que ama a si mesmo, é narcisista. O narcisista só ama a si próprio, e as pessoas que não conseguem se relacionar, elas têm esse problema de narcisismo. Mas o cristão, ele procura suportar, porque quando nós amamos de verdade, amados irmãos, nós temos que suportar, temos que habilitar a paixão que existe em nós, temos que ser mais pacientes uns com os outros, porque o cristão, ele tem que abrir mão das suas vontades, tem que abrir mão daquilo que ele acha que é certo, para o bem daquele que ele ama. Cristianismo é isto. Cristianismo nos ensina a amar de verdade. Não amar a nós mesmos o tempo todo como o mundo faz, mas nós amarmos aos outros. E é isso que Jesus disse, que vocês amem-se uns aos outros, para que o mundo veja que vocês estão em mim. Isso é o diferencial do cristianismo. E os fariseus, eles amavam as festas. Os fariseus amavam os primeiros lugares nas festas. Os fariseus amavam serem notórios, serem pessoas respeitadas, pessoas importantes na sociedade. E o mundo mudou, irmãos? Não mudou. As pessoas gostam de ser os primeiros. Muitos escolhem a política, não é pensando em ajudar as pessoas, não. Grande parte dos políticos, eles estão pensando em se tornarem famosos, em se tornarem importantes. Pode até ter um discurso que quer ajudar a sociedade, é apenas um discurso para alcançar o seu objetivo. É assim que o mundo funciona. E Jesus veio trazer o vinho novo. E Mateus, ele fala disto. Lucas traz essa explicação. Jesus destaca a diferença entre a postura de tristeza e pesar que os discípulos de João e os fariseus tinham. Fazer jejum e depois ficar com aquela cara parecendo que morreu algum parente próximo, que vantagem. Fazer um jejum e ficar ali lamentando, irmãos, o jejum que foi nos orientado a ser feito, não é um jejum passar fome. Passar fome não é jejum. Jejuar é separar um tempo para meditar na palavra. Jejuar é separar um tempo para a oração. Jejuar é preparar um tempo para se consagrar ao Senhor. Quando uma pessoa resolve jejuar quando está trabalhando, você não está jejuando, está passando fome e correndo o risco de atrapalhar o seu patrão, porque pode desmaiar, pode passar mal, pode passar, ter uma tontura daqui a pouco, e aí achar, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? Porque meu filho não era para jejuar,
você subindo no andaime. Não era para jejuar você carregando peso. Não é para jejuar você esfregando o chão. É o dia que você não estiver trabalhando é que você vai jejuar. O dia que você sabe, ou aquelas horas que você sabe que você vai estar ali focado nas coisas de Deus. O que adianta o seu jejum num trabalho e você está com raiva do patrão, está com raiva do amigo? Está jejuando para quê, irmão? Para passar raiva? Fica com a cara de bicho? Que todo mundo sabe que está com fome? Tem vantagem nenhuma, irmãos. E por incrível que pareça, no mundo evangélico tem tanta gente jejuando assim. Ele jejua e as pessoas saem de perto, porque fica uma fera. Uma simpatia em pessoa. Quando, na realidade, o jejum ele serve para buscarmos mais santificação. O jejum é para isto. Se você busca santificar, se você busca separar um tempo para Deus, então pode jejuar. Se você tem um propósito e esse propósito é espiritual, isso faz sentido. Mas jejuar apenas por jejuar, porque está habituado. Meu pai jejuava, minha mãe jejuava, eu jejuo também. Tá, mas teu pai e tua mãe jejuava por quê? E para quê? Qual o sentido disso? Então, as características do judaísmo, o judaísmo se faziam as coisas por hábito, era algo cerimonioso. E o cristianismo, ele tem uma outra vertente. O cristão, ele deve fazer as coisas com sentido, o cristão deve fazer as coisas entendendo o propósito. E é por isso que nós recebemos do Senhor sabedoria. A sabedoria nos ensina a usar bem o nosso tempo, a desempenhar a função que o Senhor nos deu para fazer. Eu e você fomos chamados para trazer essa novidade ao mundo. O vinho novo é o Evangelho. O vinho novo é a graça que foi derramada sobre o mundo, sobre cada um daqueles que seguem e fazem a vontade do Senhor. Aqui eu trouxe duas questões em relação, fazendo analogia com o vinho. O vinho novo ele é ativo, dotado de características fortes e expansivas. Recebendo de Cristo Jesus essa característica, somos representantes e vivemos a realidade do novo. Não somos mais condenados com o mundo, recebemos reconciliação de Deus. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e confiou a palavra de reconciliação. A certeza da salvação nos enche de graça e vigor, e não dependemos desses atos. O vinho novo, fazendo analogia, ele se expande, ele fermenta, ele vai se desenvolver ainda e vai se tornar um vinho. No início não é vinho, no início é o suco da uva, que quando ficar armazenado, vai passar por um processo de fermentação, e isso vai fazer com que surjam gases. Esse gás que surge é o gás carbônico. Depois vai haver uma mudança nos açúcares, que eles vão ser quebrados, essas moléculas, e depois vão se transformar em álcool. E à medida que isso se transforma, aquilo que era um suco vai se tornar um vinho. E à medida que o vinho ele vai passando por um processo, ele vai se tornando maduro e vai se tornando mais palatável. Então, dentro dessa analogia, o cristianismo ele surgiu há 2000 anos atrás. O cristianismo não é novo. O cristianismo já está bem maduro. O cristianismo já passou por várias mudanças e várias transformações. O cristianismo vamos dizer assim, no século XVI, no início do século XVI, passou por uma transformação. Foi quando ocorreu a mudança do mundo cristão e entrou o protestantismo. Houve uma mudança daquilo que já estava tão comum, os hábitos e a forma de ser cristão eram um hábito atrás do outro, e quando houve uma mudança nessa estrutura,
o cristianismo surge rompendo aquilo que era antigo e começando uma nova linha de pensamento. E o cristianismo, no século XVI, se tornou e passou a ser chamado de protestantismo. E o protestantismo, ele trouxe o evangelho e a Bíblia para o povo. O protestantismo trouxe a linguagem da Bíblia na língua falada. O protestantismo trouxe e tirou a prerrogativa, ou seja, o direito dos sacerdotes serem os únicos a poderem examinar. O protestantismo trouxe a Bíblia para a linguagem do povo e as pessoas começaram a examinar, e as pessoas começaram a entender e a falar e a viver um cristianismo. Então, todas as vezes que o mundo tentar segurar, prender o cristianismo, ele vai romper, vai rasgar as estruturas. E o cristianismo, ele não está preso às dogmas, ou seja, não está preso ao que o homem diz que é. O cristianismo, ele vivencia aquilo que Jesus disse que nós devemos ser. E quando a religião, ela começa a colocar um monte de regras, ela vai se tornando um vinho velho, vai ficando tão maduro, tão velho, que daqui a pouco ele passa a ficar estragado e não fica mais palatável, não consegue mais se tornar agradável. E o cristianismo, ele alcançou esses níveis de ficar tão ruim. Irmãos, a história da igreja é cheia de períodos tristes. Na história da igreja, nos séculos passados, houve tantas coisas em nome de Deus que nos envergonham. A igreja, ela se tornou uma igreja tão poderosa, que ela começou a dominar a política, a ter muito dinheiro, a dominar os reis, a instituir um monte de situações. A igreja se tornou poderosíssima, nada era feito sem que a igreja aprovasse, e a igreja começou a ser corrupta, a igreja começou a se vender, a igreja começou a vender cargos, a igreja começou a vender salvação, a igreja começou a usar um monte de artifícios para prender as pessoas, e isso foi uma deturpação da palavra de Deus. O vinho se tornou insípido, se tornou ruim. E aí o evangelho vem com a nova cara, o evangelho vem com a nova pegada. Por quê? Porque o cristianismo não está preso ao que o homem acha. O cristianismo segue o que o Senhor determinou para ser seguido. E isso é para qualquer um, irmãos, não é porque é evangélico, não. Se nós estivermos aqui instituindo coisas erradas, colocar um monte de regras, como se essas regras fossem salvar alguém, nós estamos equivocados. E no meio evangélico existem muitos lugares que colocam um monte de regras. E no conceito desses irmãos e líderes, as pessoas que não seguem as regras vão para o inferno. Mas isso está fora do conceito bíblico de liberdade. Não são os homens que colocam regras. Não são os donos de igrejas que podem dar salvação para alguém. Não é dono de ministério que coloca regras, e se não seguir aquelas regras, se não tiver naquele pacotinho, se não fizer naquele dia aquela coisa determinada, irmãos, aonde está o vinho novo nesses lugares? E no Brasil está repleto de lugares assim, está repleto de lugares cheio de regras, cheio de ordens. É desse jeito, se não for desse jeito não serve, se não for dessa maneira não serve, se não seguir o que a gente manda está no inferno, e graças a Deus que essas pessoas não têm poder de mandar ninguém para o inferno. Aliás, se eles não se consertarem, muitos deles vão entrar dentro desse processo, que não estão ligados mais à videira verdadeira e podem ser cortados e lançados no fogo. Porque muitos desses líderes que colocaram um monte de regras na igreja, caíram em pecado, caíram em dissolução, foram levados pela ambição. Muitos líderes que colocaram regras e mais regras no mundo evangélico. Então, irmãos, nós seguimos o que a Bíblia diz para seguir. Nós respeitamos sim a nossa liderança,
Mas se a liderança começar a deturpar, se a liderança começar a colocar um monte de regras, nós temos que examinar as Escrituras. Sempre as Escrituras. Bate com o que a Bíblia diz? Tudo bem. Se não bate, irmãos, não leve em consideração. Seja quem for, está falando algo que a Bíblia não garante, não siga. Não siga. Algumas seitas que estão espalhadas aí pelo mundo, a grande maioria dessas seitas, elas seguem, e alguns dos líderes disseram que foram orientados por anjos. Incrível, né, irmãos? E a própria Bíblia diz, se surgir um anjo, mesmo que apareça um anjo, e ele fale alguma coisa, ou ensine alguma coisa que contradiz a Bíblia, que seja maldito, mas mesmo assim, as pessoas seguem, e dizem que vêm anjos, e seguem aquilo que o anjo mandou fazer. É uma cegueira tremenda. Os mórmons, que muita gente acha que mórmon é crente, os mórmons não são evangélicos. Os mórmons seguem o livro dos mórmons. O fundador é um ex-crente, um desviado, que começou a orar e disse que queria que Deus mostrasse a fé verdadeira, e apareceu um anjo moroni para ele e falou, olha, você vai agora saber a igreja verdadeira, e começou a ditar na cabeça desse cidadão, com problemas psiquiátricos, e um monte de pessoas pelo mundo seguem, milhares de pessoas seguem, quando a Bíblia é bem clara, não seguir nada que não seja colocado pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim, irmãos, espalhados pelo mundo, estão aí, grandes templos, grandes estruturas dos mórmons, espalham aí um monte de missionário andando aí pelo país, estão enganados, enganando muitas pessoas. Por quê? Porque não ouvem o que a Bíblia diz. Muito atento, fique muito atento às coisas que a Bíblia nos ensina. Não siga nada, e pior ainda, se disser que foi anjo que falou, muito cuidado. Tá? Muito cuidado, porque o Espírito Santo é que foi deixado para nos orientar, e o Espírito Santo não vai te orientar de uma forma equivocada, o Espírito Santo não vai falar para você fazer coisas que o Senhor não autorizou, o Espírito Santo não vai te fazer lembrar de coisas que Jesus não disse, o Espírito Santo não vai te conduzir por caminho errado, mas os homens podem te conduzir, as doutrinas erradas podem te levar para um caminho equivocado. Mas o Espírito Santo, em muitos lugares, ele não é ouvido. Em muitos lugares o Espírito Santo não tem vez. E em alguns outros, o Espírito Santo é confuso. O mesmo Espírito Santo que fala na cabeça de um, daqui a pouco fala na cabeça do outro, e as pessoas ficam se contradizendo, mas isso não é a ação do Espírito. O Espírito não é de confusão, irmãos. O Espírito não é de confusão. Quem é guiado pelo Espírito faz a obra de Cristo. Nós falamos disso hoje pela manhã. Nós falamos o que é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito, irmãos, é ter compaixão. Ser cheio do Espírito, irmão, irmã, é ser moderado. Ser cheio do Espírito é ser paciente. Ser cheio do Espírito é ser perdoador. Ser cheio do Espírito é ser alguém que tem compaixão das almas que estão perdidas. Isso é ser cheio do Espírito. Mas as pessoas falam de ser cheio do Espírito pensando em poder. As pessoas querem ter poder. Poder para quê? Poder para mandar na vida dos outros? Eu conheci muitas pessoas que, infelizmente, eram chamados de profetas, eram tidos como profeta, mas o gosto dessas pessoas era dar ordens para a vida dos outros. E quantas pessoas aí espalhadas pelo mundo evangélico não casaram porque o profeta disse que era para casar? Quem é que disse que nós temos que casar ou noivar porque o profeta disse, irmãos? Não, esse não é o papel. O papel do profeta é falar das coisas de Deus. O papel do profeta é trazer aquilo que Deus determinou que fosse, ou
trazer algum recado para que aquela pessoa possa se consertar, mas isso tudo tem que estar condizente. Todos têm que ouvir, analisar e julgar se a profecia é procedente. Não importa quem seja, o profeta, todos têm que ser julgados. E quem vai analisar? É a igreja que analisa a profecia, se ela diz respeito às coisas de Deus ou não. Se a profecia for toda torta, não tem nada a ver com as coisas de Deus, não precisa nem se preocupar. Não precisa nem se preocupar em seguir nada que contradiz a palavra de Deus. Nada, 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 nada. Não fique com medo, irmãos. Não fique com medo. Bom, a novidade que Jesus estava trazendo era que Ele é o noivo. E enquanto Ele estivesse ali, eles teriam alegria, teriam júbilo. Mas haveria um dia que o noivo não estaria mais. Jesus já estava trazendo para eles o destino do cristianismo. E o noivo foi tirado. A alegria da presença de Jesus foi tirada do mundo. E eles, os discípulos, passaram a sentir e a ter necessidade de buscar, de entender esse processo. Hoje, a igreja brasileira, a igreja pentecostal, houve muitas mudanças. Eu venho de um tempo que o pentecostal tinha uma vida triste, amargurada. É claro que eu não estou generalizando, mas eu estou falando do que eu vivi. Eu vivi num período onde ser evangélico era motivo de vergonha, porque o evangélico era muito estranho, mais do que é hoje, era mais estranho ainda. E eram coisas e regras que eu vivi na minha infância, na minha juventude, que não tinham. Nós seguimos a liderança e não tínhamos a capacidade de analisar aquilo. E eram colocadas tantas regras, tantas coisas que tornavam a nossa vida tão ruim, a vida era tão pesada, quando na realidade nós deveríamos ter uma vida alegre e feliz. Não, tínhamos uma vida muito triste, amargurada, porque as regras que eram colocadas sobre as nossas vidas, muitas delas não tinham base bíblica, eram apenas regras que eram colocadas. E isso trazia um grande prejuízo. Também nós não vamos pender para o exagero, de achar que tudo pode, e exagerar também. Nós temos que ter equilíbrio. A vida do cristão deve ser uma vida equilibrada, mas uma vida com satisfação, um cristianismo com alegria, não um cristianismo triste, pesaroso, mas viver um cristianismo que nos traz alegria de ser cristão. É isso que o Senhor nos deixou. E é desse jeito, irmãos, que nós vivemos. Nós vivemos, é claro que existem regras de boa conduta, óbvio, nós não vivemos de qualquer jeito. Mas nós temos uma vida relativamente simples, sem exageros em muitas áreas. O que nós esperamos a vinda do Senhor. A igreja espera o noivo, e quando o noivo vier, a igreja vai estar com o noivo novamente. E aí vai ser festa, vai ser alegria. E é essa a expectativa que a igreja vive, a vinda do Senhor Jesus, a vinda do noivo, a expectativa de estar com Ele nessa festa gloriosa. E quem tem uma expectativa dessa não pode viver uma vida tristonha. Se você tem uma expectativa de uma grande festa, se você tem uma expectativa de estar com o noivo, como é que eu vou viver triste e amargurado, quando eu tenho uma expectativa de glória, uma expectativa de graça, irmãos? O mundo não tem o que você tem, nem tem esperança, mas você e eu temos esperança. Então viva esse cristianismo com alegria, na expectativa do encontro com o Senhor. Se Ele não vier enquanto nós estivermos vivos, mas quando nós deixarmos esse corpo, nós vamos estar com Ele. Vamos estar com Ele. Vamos ver como Ele é. E quando Ele vier, nós receberemos um corpo glorioso para estar com Ele pela eternidade dos séculos dos séculos.
Esta é a promessa para o povo de Deus. Então vale muito a pena ser fiel, vale muito a pena você ter uma vida regrada, uma vida santa, buscar santidade, buscar se aperfeiçoar espiritualmente, buscar a presença de Deus, se deleitar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, vale muito a pena. Se você quiser jejuar, mas jejue com sabedoria. Jejue num dia que você sabe que você não vai ser perturbado por ninguém. Jejue num dia que você sabe que você vai estar ali tranquilo, vai poder meditar, vai poder orar várias vezes, e entregar o seu jejum buscando santidade, não buscando ser melhor do que ninguém, nem mais espiritual do que o outro, mas muito pelo contrário, quanto mais espiritual você for, mais você sabe que precisa buscar a graça de Deus. Porque aquele que se acha, infelizmente, está do lado errado. Nós sabemos que nós somos pequenos e frágeis e dependemos da misericórdia de Deus. Nenhum de nós pode se vangloriar da vida ou das atitudes, porque isso é orgulho, e o orgulho está fora do plano de Deus. O crente orgulhoso, presunçoso, arrogante, está fora do plano de Deus, porque Jesus não era orgulhoso, Jesus não era prepotente, Jesus era humilde, e se eu e você estamos ligados nesse Jesus, nós temos também que ter a humildade e a mansidão de Jesus. Se você ainda é bravo, é muito brava, peça mansidão, porque Jesus era humilde e manso. Então nós como cristãos não temos que ser violentos nem agressivos, mas temos que ser moderados, pacientes, porque nós somos a morada do Espírito. E se eu sou a morada do Espírito e você é a morada do Espírito, a morada do Espírito tem que estar limpa, adornada, para que o Espírito possa habitar em nós. O Espírito não vai habitar um coração pesado, o Espírito não vai habitar uma vida suja, o Espírito não vai habitar uma mente poluída, o Espírito não vai habitar onde a língua é uma língua profana, o Espírito só vai habitar onde há pureza, onde há santidade. E ser cheio do Espírito, irmãos, é isto. Ser cheio do Espírito é ser paciente, é ser longânimo, é ser benigno. Ser cheio do Espírito é ter amor pelas almas. Isto é vinho novo, o mundo não tem, e você tem isto. Nós temos isto, e essa é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. É aquilo que o Senhor nos permitiu perceber e extrair desse trecho tão maravilhoso. Todos aqueles que estavam interrogando Jesus estavam cegos, não estavam vendo o que os discípulos de Jesus estavam presenciando. O mundo também não entende a vida que nós levamos. O mundo não entende, mas à medida que nós nos expressarmos melhor e falarmos desse amor, mais pessoas podem ser chamadas para essa maravilhosa graça. Amém?